Pessoal, beleza? Fazendo um teste hoje desse emulador aqui, o Skyline. Eu não estava conseguindo fazer testes nele esse último tempo, já tem um tempo aí que esse emulador já vem sendo desenvolvido, mas só agora ele está começando a dar boot aí em algum jogo comercial, jogo 3D. Só que antes eu não podia fazer vídeo porque esse celular meu estava com um sistema com Android 9. E o Skyline não é compatível com o sistema de Android 9 para baixo, só do Android 10 para cima, beleza? Aí eu fiz uma atualização aqui no sistema, fiz uma atualização para o Android 10, beleza? Isso é um Xiaomi Mi 6 e ele está no Android 10, beleza? Versão do Android 10. E instalei o emulador. O primeiro jogo que eu testei foi esse aqui, o Sonic Mania. Sonic Mania tava rodando aí normal, dava para rodar tranquilo. Mas algum jogo mais pesado, assim, mais exigente, com hardware mais exigente, às vezes não dava boot, ou então ficava muito bugada, a imagem ficava muito bugada e não conseguia jogar. Só tava dando para rodar aqui o Sonic, beleza? O Sonic aqui tá rodando aí a 30 FPS porque eu tô gravando a tela. Então algum jogo aí vai ficar com desempenho mais fraco porque eu tô gravando a tela e gravando microfone e tudo, né? Aí o desempenho vai ficar mais prejudicado. Mas dá para eu mostrar a vocês aí como é que o emulador tá se comportando. O Sonic aqui já apareceu a tela. Eu vou carregar o salvo aqui que eu já tenho. Sem eu gravar a tela, esse jogo aqui chega até 58, 60, passa de 60 FPS. Eu tô gravando a tela aqui agora, ele tá no máximo ali em 30. Podem ver aí que ele tá lento. Mas sem gravar a tela ele não é desse jeito. E para gravar sem gravar a tela aí tem que usar outro celular e não vou poder fazer isso no momento. Eu posso anexar aí outros vídeos que eu gravei aí a tela. E tá dando mais de 60 FPS. Esse jogo aqui é tranquilo porque ele é mais maneirinho, beleza? Agora eu fechei ele aqui. As configurações que eu estou usando são essas daqui. Show Performance, que é para mostrar ali os FPS, como tá rodando o jogo. Não tá no modo dock, tá no modo portátil. Linguagem da Português Brasil. E essas outras partes aqui tá tudo desativada, beleza? E os jogos que estão dando boot aqui Pokémon Let's Go, Celeste, esse Broforce, Sonic, né, que eu já mostrei, esse Legend of Kai aqui também tá dando boot, Final Fantasy, Metroid Dread tem algumas horas que dá boot, outras horas não, ele tá intermitente, e o Rayman Legends também dá boot, mas tem umas horas que não dá. O emulador ainda não está 100% estável. Esse Case of the Wheel daqui, esse último de baixo, não está dando boot. Ele quer dar o boot aí fecha o emulador. Final Fantasy também está dando boot. Os que estão dando boot é Final Fantasy, Sonic, Rayman, Metroid Dread, Legend of Kai, Broforce, Celeste e Pokémon Let's Go. Esse Zelda também não dá boot. Ele dá essa tela preta aí, o FPS fica zerado. O FPS fica zerado e não dá boot. Beleza? Não dá boot. Esse Case of the Wheel também não dá boot. Ele fecha. 0 FPS e fecha. E o Metroid Dread ele dá boot quando quer. Voltando aí a gravação.
Eu fui abrir aqui o Metroid Dread e a gravação fechou, beleza? Esse emulador aqui ele ainda está consumindo muita memória RAM do celular. E se tiver usando muita memória e muito processador, o que tiver fazendo em segundo plano fecha. Como a gravação, né? Eu estou com o emulador aberto e estou gravando. Se o celular não aguentar, fecha. E esse meu celular aqui, vou mostrar a vocês aqui a configuração dele. Esse M6 aqui ele só tem 4 GB de RAM, beleza? Embaixo a RAM, 4 GB LPDDR4X. Ele só tem 4 GB. Processador Snapdragon 835 e com 4 GB de RAM, o jogo mais maneirinho, que consome menos memória do emulador do sistema, consegue rodar, mas o jogo mais pesado não consegue. Como eu disse a vocês no começo, assim que eu instalei o emulador, com a ROM limpa, sem fazer nenhuma modificação no Android, só abria Sonic e Celeste. Dava para rodar tranquilo. Os outros jogos não abria, dava tela preta, ficava fechando o emulador, porque não estava aguentando. Tanto porque o drive de vídeo, aqui embaixo vocês podem ver que a GPU é uma Adreno 540, aí tem a OpenGLES 3.2 e o drive 490. O drive original, o que vem nesse celular de fábrica, na ROM oficial, essa ROM que está instalada aqui é uma lineagem, um Android modificado. Na ROM original, o drive é o 331. É um drive muito antigo. Aí por isso que a maioria do jogo não estava rodando. Esse foi o primeiro motivo. Tem que atualizar o drive de vídeo por mais novo que o celular aguentar. Aí eu assisti uns vídeos, pesquisei na internet e consegui encontrar aí um método de atualizar o drive, beleza? E o drive que eu atualizei foi esse daqui, ó. Atualizei pelo Magisk. Atualizei o drive pelo Magisk. Usei o Magisk para fazer o root e atualizei o drive. Vou abrir aqui o Magisk. Vem aqui em módulos. Tá aí o Adreno Team OpenGL Graphics Drive. Ó. Atualizei para o último que tinha, que eu encontrei, esse drive Adreno modificado, que é a versão 5.5 ali. Também atualizei o OpenGL e o Vulkan. Beleza? Para poder subir o drive mais atualizado que tem para esse celular meu, porque esse celular meu aqui já é antigo. É um 835. O drive dele era o 331 e o jogo mais pesado não carregava, ficava bugando a imagem. Não prestava para rodar o Skyline. E melhorou muito o desempenho só com a instalação desse drive, mas o problema ainda era a memória. 4 GB é muito pouco para rodar Nintendo Switch. E eu instalei esse outro módulo aqui no Magisk, ó, Magisk RAM Swap. Instalei esse módulo aqui no Magisk e fiz a modificação também na RAM. Pode ver aqui minha memória aqui, ó, memória RAM 3 GB 64 total e embaixo aqui no final tem Swap ZRAM. Tem ali 2 GB e 86 total. Então eu criei mais 3 GB de RAM swap para poder aliviar mais a memória RAM de 4 GB, beleza? Sem esse swap a mais de 3 GB na memória, eu só conseguia abrir joguinhos assim, jogo 2D bem leve mesmo, conseguia jogar. Mas jogos pesados como Pokémon Let's Go e esses outros jogos que exigem mais do celular, não conseguia abrir. Depois que eu criei esse swap aqui, fiz essas modificações, instalei o drive, criei a memória swap, adicionei mais 3 GB de memória RAM, aí eu consegui abrir o jogo pesado, beleza? Esses aqui foram os arquivos que eu usei para poder fazer essas modificações, atualizar o drive, rotear, né, atualizar o drive e aumentar a memória RAM. Aí agora eu consigo abrir o Pokémon Let's Go, consigo abrir esse Broforce, Metroid Dread sem estar gravando a tela.
Legend of Kai e Rayman Legends, que é esse jogo mais pesado. Eu vou tentar aqui, tentar abrir aqui o Celeste para ver se a gente consegue ver aí o gameplay. Vamos ver se não fecha aí a gravação de tela. Por enquanto está sustentando aí. Já percebi que quando está gravando a tela, o FPS fica travado aí em 30. No máximo 30 FPS. Vou tentar entrar aqui no gameplay. Então, recapitulando, se você tem um celular que nem na configuração desse meu, Snapdragon 835, é equivalente com 4 GB, você só vai conseguir rodar jogo leve. Se for menos de 4 GB, não vai conseguir rodar, bem dizer, nada, porque é muito pouca memória. Que o Nintendo Switch, no hardware original, ele tem 4 GB de RAM. Então, se você tem um celular com menos memória do que o Nintendo Switch, nem adianta instalar o Skyline. Tem que ser no mínimo 4 GB aí para jogo 2D. E para 3D fazer um swap desse, aumentar a memória RAM por meio de um swap. Ou então um celular de 6 GB para cima, 8 GB é o ideal, beleza? Vocês estão vendo aí, ó, tá rodando o som, tá sustentando ali em 29 FPS. Tá até jogável aqui nessa velocidade. Esse jogo aí já era. Então, gameplayzinho aí de um jogo 3D, dá pra rodar de boa. Celeste e Sonic aí deu pra fazer a gravação, beleza? Mas esse jogo mais pesado aqui, eu acredito que não dá pra fazer um gameplay. Por exemplo, eu vou tentar aqui abrir o Pokémon Let's Go. Se o gravador de tela não fechar, vamos ver se vai dar certo. Tá aí, o Pokémon Let's Go abriu. Tá na tela de seleção aqui de controle. Pode ver que fica... Alguns gráficos aí ainda fica bugando, algumas palavras piscando. Tá ali nos 14 FPS. Lembrando que eu tô gravando, aí tô fazendo a captura da imagem aí, então o jogo vai ficar com um FPS mais baixo. Lembrando que para carregar esse jogo aqui tem que ter um salve, beleza? Eu baixei um salve na internet aí, coloquei lá na pasta Switch, NAND e na pasta do jogo. Dentro da pasta do jogo salve, e aqui eu tô carregando esse salve. Pode ver aí que esse salve aqui já tem mais de 26 horas de jogo. A Pokédex já tem 56 Pokémon. E eu dei mais uma jogadinha aí, tô com 58 agora. Pode ver o FPS ali que está sustentando ali em 14 FPS mais ou menos. Fazendo a gravação sem eu estar capturando a tela aqui, ele chega.